Fala, meus queridos alunos, beleza? E enfim, estou em casa, né? Na realidade, eu cheguei foi quinta-feira da semana passada. E, mas agora eu já estou em casa, graças a Deus. E vamos para a nossa aula de hoje, que a nossa aula de hoje vai ser o resumo de tudo aquilo que a gente já viu nesse capítulo aqui, nessa unidade, perdão, tá? Então, tudo aquilo que a gente já viu nessa unidade, nós vamos revisar aqui hoje, tá bom? Entender o que é o gênero textual, narrativa de aventura. Vamos ver também algumas coisas aí da como é que é? Da parte gramatical. É isso aí, tá bom? Então vamos lá entender sobre esses narrativas de aventura. Quer dizer, antes de tudo, só lembrando, tá? Essa semana eu já vou começar a me organizar para poder organizar as notas de vocês, ver quem é que tá devendo nota, quais são as atividades que eu vou pedir para vocês. Eu passei uma atividade para vocês na aula passada, façam aquela atividade, se você não fez ainda, vá fazendo, deixa guardada aí, tá? Na hora que eu pedir, aí vocês me enviam, não precisa me enviar nada, tá? Só na hora que eu pedir, porque vai ser nos momentos em que eu vou estar anotando ali as notas de cada um, os pontos de cada um, tá bom? Então, atenção, muita atenção nesse momento aí, tá bom? Vamos ler aqui comigo para a gente poder entender o que é verdadeiramente o gênero narrativo, o gênero de aventura. A gente já leu alguns textos, já lemos alguns textos ali e a gente viu somente lendo alguns momentos ali que pode ocorrer dentro de uma narrativa de aventura. Como, por exemplo, um protagonista que passa por muitas dificuldades, ele tem que passar por essas dificuldades, tem que superar obstáculos para ele poder se sobressair no final da história, tá bom? Aí ele pode resolver ou não uma determinada problemática que possa acontecer dentro da história, tá? Vamos lá ler aqui. As narrativas literárias, ao contrário de outras narrativas que se baseiam em fatos reais, como a notícia e a reportagem, são histórias inventadas. Nessas histórias, o leitor é convidado a entrar em outro mundo, o mundo da ficção. Ou seja, tudo é fictício. É diferente de um jornal, é diferente de uma reportagem, é diferente de um cartaz publicitário, que tudo isso é real. Nessas narrativas literárias, que é o narrativo de aventura e outros mais, até mesmo poesia, são histórias fictícias, histórias inventadas ali, que é para poder entreter, né, o leitor, para ele poder imaginar um outro mundo e talvez até consiga modificar a realidade que ele vive através dessas histórias. Eu vou só abrir um parêntese aqui. Por exemplo, quando foi lá pelos anos 60 ou os anos 40, eu não me engano, não me lembro muito bem, 1940, 1960, por aí assim, começou a surgir os filmes, né? Muitos filmes aí começaram a ser surgidos. E um dos primeiros filmes de ficção científica foi o filme chamado Metrópole, né? Depois vocês pesquisam aí pela internet o filme Metrópole. O filme Metrópole, ele imaginava uma cidade futurística, uma cidade muito moderna, tá? E esse filme foi fictício, é uma história fictícia, mas que ajudou os próprios cientistas, a própria humanidade a nós chegarmos a isso aqui que nós temos hoje, ó, aulas virtuais, coisas tecnológicas, tudo, entendeu? Então, a ficção, ela é importante porque ajuda a gente a imaginar um mundo diferente. E se a gente consegue imaginar esse mundo diferente, talvez a gente consiga transformar essa ficção em realidade. Olha o filme De Volta para o Futuro. O filme De Volta para o Futuro, ele imaginou um filme totalmente futurista, em que imaginou com assim, ó, videoconferências, a gente conversar com outra pessoa por vídeo, né? Naquela época, 1980, por aí, não se imaginava em conversar com as pessoas assim, aqui pela internet, né? E hoje a gente tem isso como uma coisa tão comum, tão simples de se ter. A gente conversa com as pessoas pelo WhatsApp, né? Em videoconferência, através do celular. Naquela época nem se imaginava, né? Quer dizer, se imaginava assim, é claro, nos filmes, né? Mas não se tinha nem ideia, será que isso algum dia vai acontecer mesmo? E hoje a gente tem a revelação de tudo isso. Eu fico imaginando a cara dos atores e dos autores desse filme hoje,
imaginando, poxa, naquela época a gente criou o filme imaginando isso. E hoje a gente tem isso como realidade. Então vocês veem, por mais que não sejam reais, sejam alguma coisa fictícia, mas que isso ajuda muito a descoberta de novas tecnologias, tá? Vamos lá. Existem diferentes gêneros de narrativas literárias. No sexto ano você estudou os contos maravilhosos, as fábulas e lendas, por exemplo, nós já estudamos mesmo, né? Nessa unidade você entrou em contato com os trechos de algumas narrativas de aventura, em que o herói enfrenta perigos e desafios para atingir o seu objetivo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O herói passa por muitas dificuldades até atingir seu objetivo. Em uma narrativa de aventura, o mais importante é a sequência de ações. Na situação inicial, os personagens, os fatos e o tempo e o espaço são apresentados. Quando surge o vou ler devagar aqui, para vocês verem. O que acontece? Em uma narrativa de aventura, o mais importante são as ações. É aquilo que vai acontecendo, são os fatos das ações, tá? Aí nós temos o enredo, né, que eu já falei para vocês o que é o enredo. E que eu falei para vocês que o enredo, ele é o encadeamento dos fatos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que é a sequência de acontecimentos que acontecem dentro de uma história, de acontecimentos que vão se movimentando dentro da história. Vamos lá. E a gente tem as partes do enredo, que é a situação inicial. Eu não vou ler isso aqui tudo não, que é para a gente andar mais rápido, tá? A situação inicial, que é quando a história inicia. Geralmente é na situação inicial, onde os personagens são apresentados, o lugar, que é o espaço, né, são apresentados, e o tempo, quando é que acontece isso aí, tá? Então, geralmente é na situação inicial, ou seja, na situação inicial onde se apresenta tudo e mostra como é que está os fatos naquele momento ali, naquela situação, tá bom? Então, essa é a situação inicial. Depois da situação inicial, nós vamos ter o conflito. O que é o conflito? É assim, na situação inicial tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Mas aí acontece uma coisa que muda tudo. Agora não tá mais nada tranquilo. É o conflito. É um fato ali que vai complicar a situação inicial e toda a história. Vai mover a história para outro caminho. Vai direcionar essa história para outro caminho. Ou seja, a gente está vindo para cá, acontece um conflito que nos leva para outro caminho, tá? Isso aí é o conflito da história, tá? Depois nós vamos ter o clímax, que é o momento de maior tensão, é o momento que tudo tá acabado, tudo tá se acabando, tudo tá se complicando. E nós temos o desfecho, ou a situação final, que é quando a história termina resolvendo o problema ou não, certo? Resolvendo o problema ou não. Um exemplo, o filme Titanic. Você assistiu o filme do Titanic? Se não, procure assistir. Situação inicial. O Titanic está prestes a embarcar. É apresentada a Rose como protagonista e também o Jack como segundo protagonista. Tá? Conflito. O Jack conhece a Rose. Por incrível que pareça, o Jack conhece a Rose. Não é quando o Titanic ele bate na geleira. Aqui dali já é o clímax da história, tá? Já faz parte do clímax, quer dizer. Então, Jack conhece a Rose, então eles ali começam uma história de amor, né? Então, por causa disso, a história vai desencadear totalmente para o outro lado. O clímax é quando o navio tá naufragando, tudo mais, e ele já bateu lá no iceberg, tudo mais. E o desfecho é quando a Rose se salva, mas o Jack morre. Acabei dando final pra vocês, né? Enfim, assistam. Ou vocês vão gostar, vai ser interessante. Poxa, é muito chato hoje em dia a gente dar spoiler, né, de filme. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, a gente nem se preocupava em dar spoiler. Mas dar spoiler, o Jack morre no final. Pronto. Assistam lá pra vocês verem. Tá ok? E é isso aí. Ou seja, na situação final, se resolveu o problema? Não deu para resolver o problema. Além do Titanic afundar, o Jack ainda morre, né? Então é uma situaçãozinha ali complicada. Beleza. Para finalizar, nós temos aqui, ó, o narrador faz parte da ficção da narrativa da mesma forma que os personagens. Dos personagens, o espaço e tempo.
Perdão? Certo. Assim, o narrador pode participar dos fatos, narrando a história em primeira pessoa, narrador personagem, ou apenas observar o que acontece narrando a história em terceira pessoa, narrador observador. Ou seja, a gente tem dois tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem, que ele é um personagem da história, mas ao mesmo tempo ele está narrando a história. É que nem o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Tem um narrador. O narrador, ele é o próprio Chris. Então ele narra a história, é um narrador personagem. E nós temos o narrador observador, né? Aquele que não é nenhum dos personagens, mas ele fica só contando ali a história, sabendo de tudo. Beleza? É isso aí, beleza? Aqui temos uma proposta de atividade, mas vocês não vão precisar fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar para depois. Isso aqui também é uma atividade e eu quero vir para cá, para a gente resumir isso aqui com vocês. Vamos lá responder isso aqui, ó. Você pode responder aí no livro de vocês mesmo, tá? Então nós temos aqui narrativa de aventuras. Quais são as características, tá? As características dela: tem personagens, tem o protagonista, ele passa por dificuldades, é um mundo imaginário, fala de fictício, né? Como eu já falei para vocês. Tem muitos obstáculos que o protagonista enfrenta. Então ele passa por situações assim nunca vistas, ok? Beleza. Estrutura narrativa. Vocês vão colocar lá o que nós temos de narração. Situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Os elementos da narrativa são personagens secundários, o vilão, que é o antagonista. Nós temos o espaço, o tempo, isso aí, tá bom? Vamos aqui, ó, vamos lembrar do que os pronomes. Complete com os pronomes possessivos, tá? Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, teu, tuas, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossas, seu, suas, tá? Mas é desse tipo aí, os pronomes possessivos. Complete as frases a seguir com cada um dos grupos dos pronomes. Nós usamos o que desses três aqui para indicar tempo presente ou proximidade do ser em relação à pessoa que fala? Veja só. Usamos qual desses aqui para indicar o tempo presente, tá? Ou proximidade do ser em relação à pessoa que fala? É o este, tá? Usamos este, estes, estas, este e isto para a letra A. Usamos tal, qual desses outros dois aqui, para indicar tempo futuro, tempo passado recente ou proximidade do ser em relação à pessoa com quem se fala. É o esse, tá? Eu não falei para vocês sobre esse negócio de tempo aqui, né? Acho que é porque eu esqueci mesmo. Não é porque eu não soubesse, porque eu fui esquecer. Eu expliquei para vocês só em relação à pessoa com quem se fala. Então, a segunda pessoa é esse, tá? E esse aqui é o aquele, né? Usamos para indicar tempo passado, remoto, afastado, ou para mostrar maior distância do ser em relação à pessoa com quem está falando, que é o aquele. Beleza? Os pronomes indefinidos são aqueles que... Quais são os pronomes indefinidos? São aqueles que substituem ou acompanham seres de formas indeterminadas, tá bom? São exemplos de pronomes indefinidos. Nenhum, algo, alguém, deixa eu ver, todo, toda, entendeu? Esses aí. Adjunta adnominal. O que é adjunta adnominal? Vamos definir o que é adjunta adnominal. São termos da oração, tá bom? São alguns termos da oração que se juntam aos núcleos, tanto do sujeito como ao núcleo dos objetos, tá? Então, se nós temos lá minha irmã mais nova, minha irmã nova viajou, minha irmã mais nova viajou, tá? Então nós temos qual é o núcleo, qual é o sujeito? Minha irmã mais nova. Qual é o núcleo? Irmã. E o restante que sobra, minha e mais nova, são os adjuntos adnominais. Então, são dois termos que se juntam ao núcleo do sujeito, nesse caso, né?
para dar definições, para ajudar eles a compreensão melhor do sentido daquele núcleo ali, tá bom? Então é a definição. Classes gramaticais que exercem função de adjuntos adnominais. Pronomes adjetivos, que são aqueles pronomes que acompanham um substantivo. Numerais, artigos, adjetivos também, tá bom? Esses tipos aí vocês voltam lá para vocês tirarem suas dúvidas. E é isso aí, tá, gente? Essa aqui é a nossa aula de hoje, só para a gente fechar esse assunto. E nós temos aqui agora as crônicas de humor na unidade 4, que vai ser assunto para a nossa aula de amanhã. Nós vamos começar a dar introdução a essa unidade 4 aqui. Beleza? Eu acho que é a última unidade do livro, será? É a última unidade do livro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que é. Que essa unidade aqui a gente vai fechar até o final desse mês. É a última unidade do livro. Depois a gente tem aqui artes, ó. Eu tenho aqui o livro de artes, ó. Vocês não têm. Quer dizer, vocês têm sim. É a última unidade do livro, que é a unidade 4, que nós vamos finalizar nesse mês, tá bom? Pra gente fechar o segundo bimestre. Que, como eu falei para vocês, as notas do primeiro bimestre vão ser através das atividades que eu passei para vocês, tá bom? Agora, essas notas do segundo bimestre vai ter prova. Nós vamos fazer prova, beleza? Provas online aí. Enquanto a gente estiver aqui ainda online, vai ser provas online, beleza? A partir do mês de agosto é que a gente começa a iniciar a utilização do livro 3, tá bom? Do caderno 3. Para a gente poder finalizar o ano aí com todos os livros cumpridos. A nossa meta é finalizar o ano. Se Deus quiser, a gente vai finalizar o ano com as nossas aulas presenciais novamente, tá? Tô voltando aqui para ficar bem aqui, beleza? Tá bom? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai estar juntos novamente. Namastê, né? Como diz o japonês. Tchau, gente. Até amanhã.